Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que alegria, voltando ao nosso encontro todos os domingos, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso Evangelho no Lar. Eu sou Neila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores. Estamos em pleno verão. Hoje está um calorzinho para lembrarmos que estamos no verão, início de janeiro de 2024. Hoje é dia 7 de janeiro de 2024. Então, amigos, nós vamos com muita alegria cumprimentando todos os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. Boa noite, Sueli Aparecida, seja bem-vinda. Boa noite, Inês Luchese. A Inês estava pelo Instagram e agora foi para o Facebook. O Instagram estava com som ruim, Inês, é por isso que você foi para o Facebook, porque algumas pessoas já disseram que o som do Instagram não está muito bom. E outros dizem, o som do Instagram está ruim. Eu não sei o que está acontecendo, Inês. Não sei o que está acontecendo, como que a gente poderia fazer para melhorar. Eu acho que nós estamos pensando, inclusive, colocar um roteador, né? Na verdade, o que ocorre é que as plataformas elas são diferentes, tanto do Instagram quanto do Facebook. E algumas têm melhor desempenho para determinados, digamos, velocidade da internet. Então, sim, a gente está pensando em ampliar a nossa velocidade para ver se supera essa deficiência. Porque eu acho que esse problema começou agora recente, eu não sei o que está vendo. E como é ao vivo, a gente nem sabe o que acontece, só vai saber depois quando alguém se manifesta. Cumprimentando aqui a Jope. Seja bem-vinda. Se porventura você que está aí no Instagram tiver o Facebook, vá para o Facebook, porque já que o som no Instagram não está muito bom, pelo Facebook, eu acho que no Facebook está sem problema. Boa noite, Geraldo Rodrigues, sejam muito bem-vindos, Geraldo, desejando boa noite a todos, que possamos perseverar nos estudos e no Evangelho, e transformar o aprendizado em atitude no dia a dia. Eu acho que eu nem preciso mais fazer o Evangelho hoje, porque o Geraldo já resumiu tudo. Não é verdade, Roberto? Foi bem sintético o objetivo. Eu gosto desse propósito, assim, às vezes falando pouco, e se fala muito, né? Com poucas palavras. É verdade. A Inês dizendo que no Instagram a voz está lenta. Boa noite, Roseli Maria Ferrigo. Eu acho que é assim que se fala. Sueli, olha aqui. Roseli. Roseli. Então, essa a alteração na frequência, na modulação, com um timbre de voz diferente... A Inês é que está dizendo que a voz está lenta. Com um timbre de voz diferente, às vezes lento, chamado delay. Então, depende muito da velocidade da internet, claro, vai depender também, em boa parte, dos celulares, né, com que cada um acessa as nossas lives. Olha só que maravilha, é a família mesmo do SEAC de Olambra. A Roseli é irmã da Sueli. Então, Roseli, seja muito bem-vinda. E essa família Reis e a família Ferrigo, tão especial, estão sempre aqui conosco. Faltam apenas, deixa eu ver, um minutinho. Aproveitamos para lembrar vocês que estão aqui conosco. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual. Quem desejar também, pegue os seus evangelhos
para acompanhar conosco, nós estamos no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos ver o item 10. Item 10 e o item 11. Então, quem desejar acompanhar com seus evangelhos físicos, aproveitem, coloquem o seu copinho de água, e nós lembramos aqueles que vão nos assistir depois, que também procedam assim, coloquem um copinho, uma garrafinha de água, com muita fé, com muita esperança, porque com certeza serão beneficiados, ao final também recebam essa energia de cura que os benfeitores vão nos ofertar, porque temos certeza, aqueles que participam com essa fé, com esse desejo, mesmo que não seja agora presencial, mas vão ser beneficiados. Aqui o nosso neto Luiz Felipe, seja muito bem-vindo, está dizendo que aqui a voz do Instagram está normal, pelo menos para mim. Veja como que é complicado isso. A semana passada, para o Luiz Felipe, a voz estava complicada. Hoje a voz para ele está boa. A Rita, boa noite, Rita, seja bem-vinda. Então, amigos, nós vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, lembrando a importância de fazermos o Evangelho todas as semanas. E eu vou pegar aqui um livro de mensagens, como sempre. Aqui peguei o livro Vinha de Luz, para ler uma página, para iniciarmos o nosso Evangelho. Não é um ritual, mas nós sempre lemos uma mensagem, fazemos uma prece, lemos uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, comentamos, refletimos, procurando sempre tirar da mensagem para a nossa vida diária, como colocou ali o Geraldo, e com isso nós vamos aqui com a mensagem 115 do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem se intitula Armai-vos. Armai-vos. É uma passagem de Paulo que se encontra em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Paulo assim ensina aos amigos, aos irmãos da igreja. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, vou repetir o que Paulo, apóstolo dos gentios, escreve à igreja de Éfeso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículos 13. O Roberto está olhando assim para cima, os insetinhos, a gente está com o ar ligado, ventilador, mas mesmo assim os princípios inteligentes estão aqui participando conosco, estão se preparando para o processo de evolução. Então, Emmanuel comenta essa passagem. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam, senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E, lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos, na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns,
a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os tempos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que se o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora, somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir, nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria, nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. A mensagem 115 do livro Vinha de Luz. Armai-vos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículos 13. Amigos que aqui nos encontramos reunidos, em nome de Jesus. Com alegria, Senhor, ao iniciarmos mais um ano, 7 de janeiro de 2024, realizando esse nosso primeiro evangelho no lar, nós só podemos, Senhor, agradecer a oportunidade de termos vencido um ano e estarmos adentrando num novo, com fé, com esperança, com sonhos. E nós te pedimos, Senhor, que esteja sempre junto conosco, para nos conduzir, para nos orientar. Com gratidão a cada benfeitor amigo, aos nossos protetores individuais, anjos guardiães das nossas vidas, nós iniciamos mais esse evangelho e pedimos, Senhor, toca os nossos corações, esteja sempre conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, amigos... Mais alguém a saudar aí? Boa noite, Rita, boa noite, Ana Eliane, boa noite, Eudócia Reis, Arnaldo, todos esses amigos tão queridos, tão especiais, que estão sempre aqui conosco. Então, o Roberto vai iniciar o nosso Evangelho no Lar, lembrando aqueles que, porventura, forem nos assistir pela primeira vez, nós estamos fazendo o Evangelho no Lar sequencial. Nós fomos até o final do Evangelho e agora estamos reiniciando. Então, nós estamos no capítulo 4, hoje nós vamos ver o item 10 e o item 11, lembrando aqueles que desejarem rever todos esses evangelhos, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na parte do Evangelho no Lar, todos separadinhos lá por playlist, ano, então tudo separadinho, muito de fácil acesso, aí vocês vão poder pegar desde o início. Então, Roberto, fique à vontade para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar. Muito obrigado, Leila. Saudamos a todos os amigos e amigas que habitualmente procuram nosso convívio neste momento. Sabemos que o maior convidado é o nosso Mestre Jesus, nunca é demais lembrar. Quando iniciamos um ano novo, geralmente nós tivemos, ou nos vestimos de muita expectativa, mas não alijamos jamais os hábitos velhos de imediato. Os hábitos saudáveis a gente preserva e os maus hábitos a gente procura transformar em bons hábitos. Muito bem. Só um esclarecimento, porque existe um livro homônimo desse nosso encontro chamado O Evangelho no Lar. Este livro existe, o que nós apoiamos é o Evangelho segundo o Espiritismo.
E o título Evangelho do Lar, que nós atribuímos às nossas lives nesse horário, é justamente para recordar esse momento ímpar em que nós abrimos os nossos lares para receber nosso convidado muito especial. Muito bem, dito isso, nós vamos dar continuidade, como a Leila falou, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, cujo título é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Leila, me ajuda a recordar aí, porque nós estamos falando sobre as instruções dos Espíritos, correto? Nós estamos no capítulo 4. Sim. Nós estamos, essa parte que nós estamos vendo é uma parte bem extensa. É um comentário de Kardec. Sim. O subtítulo é Ressurreição e Reencarnação. Okay. E começou desde o item 4, falando sobre o que seria ressurreição e reencarnação. Então, nos nossos encontros anteriores, nós vimos do item 4 ao item 9, e continuando ainda nesse subtema aqui, ressurreição e reencarnação, hoje nós vamos ver o item 10 e o item 11. Muito bem. Então, já na sequência, Kardec pensou um escrito do evangelista Mateus, lá no capítulo 11, versículos 12 a 15, em que assim registrou o evangelista. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, essa fala registrada por Mateus é atribuída a Jesus. Né? E Kardec... eu acho que a gente, antes de prosseguir, a gente podia ir assim, de uma forma mais... tentando buscar essa essência, até para que aqueles que estão conosco, que nós próprios possamos relembrar, porque o Kardec, primeiro, o capítulo 4 é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E neste capítulo 4, quando Jesus fala desse ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, boa noite, Isabela, seja muito bem-vinda. Quando Jesus fala isso, é uma passagem que é só para que a gente lembre. É aquele encontro que Jesus tem com Nicodemos, aquele doutor da lei. Ele fala sobre essa necessidade de nascer de novo para poder ver esse reino de Deus. E ele, nessa passagem com Nicodemos, ali ele claramente ele está mostrando, comentando, ele não fala a palavra reencarnação, mas ele está mostrando que existe a reencarnação. É tanto que Nicodemos, aquele doutor da lei, fica sem entender, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E ele diz, calma aí, Jesus fala para o Nicodemos, presta atenção, você é um doutor da lei, não está entendendo o que eu estou falando? Mais ou menos isso, né? Dá até um puxãozinho de orelha no Nicodemos, um puxãozinho de orelha bem fraterno. Então, quando Kardec seleciona agora essa passagem de Mateus, ainda, só para que a gente compreenda bem, principalmente aqueles que forem chegar, às vezes, pela primeira vez. Compreenda que continua ainda nesse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, qual é o objetivo? Reforçar a reencarnação, que a reencarnação é um fato, é uma constatação, é uma verdade. E ele seleciona, aqui agora, como Roberta acabou de comentar, essa fala de Jesus, quando Jesus ali, reunido com seus amigos, ele sempre estava ensinando algo, ele fala de novo desse reino de Deus, fala desde o tempo de João Batista,
Então, Kardec ele vai fazer um comentário com relação a isso. Mas acho que a gente pode até, como é um trecho bem curtinho, reler de novo, Roberto, o que Jesus fala nessa passagem que Mateus seleciona, para que a gente possa gravar bem o que ele disse. Ok. Aqui nós observamos que Jesus afirma que o reino dos céus é tomado pela violência, porque, na verdade, era o reino que aliás, era uma recompensa que se reservava àqueles que seriam fiéis às leis, mas a que leis? As leis estabelecidas lá pelos mandamentos, segundo Moisés, que foi aquele que trouxe. Só que Moisés, ele estabeleceu também um código muito severo, quase uma punição, de tal forma que a pessoa se desviando daquelas normas ali estabelecidas, e que era um processo de violentação da liberdade e tal. Então, esses violentos aqui arrebatavam o reino dos céus. Por isso essa fala, que se deslocada de um outro do contexto, parece coisa sem sentido. Fala, mas como? Então o reino dos céus é tomado pelos violentos, né? Nesse sentido que ele diz. Ele está apenas ensinando aqui. Agora, quando ele diz assim, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. Então, porque todos os profetas, eles eram, aliás, a maioria, os chamados profetas, são os médios, né? E eles profetizavam, influenciados naturalmente pelos patriarcas já desencarnados do povo hebreu. Então, eles faziam também as profecias, mas apoiados naquela lei. Por isso que diz, pois, que é assim, é como se estivesse infirmando que o que ela está esclarecendo acima. Então, fala assim, é por isso que eles profetizaram. Agora, até João, porque quando vem o João, que na verdade foi Elias foi profeta. Então, até Elias, e também a lei era aquela lei mosaica. Sabemos que a Torá tem 630 preceitos, né, Lê? Então, era muito rigorosa, ou seja, eram muito, na verdade, superficiais, porque a transformação moral, a modificação interna, as disposições para o amor, para o perdão, esses não faziam parte, digamos, do cardápio daquele povo. E daí Jesus vem de apresentar esses novos valores, né? Então, o que ele repete assim, ouça aqueles que tiveram ouvido de ouvir. Só para arrematar. Tudo bem até aí? Então, vamos agora para o item 11, na sequência. Aí agora já é Kardec comentando. Isso. Vamos lá. O que Kardec vai nos dizer? Olha que falou mais do que eu um pouquinho, mas com muita lucidez e, naturalmente, um entendimento que todos nós alcançamos. Ele diz, se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, porque São o que foi canonizado, permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. É interessante, quando Kardec ele comenta aqui, com relação a esse princípio da reencarnação, conforme se acha expresso no Evangelho de João, o que está lá no Evangelho de João? Justamente aquela passagem de Jesus com o Nicodemos. Então ele diz, se ali naquela passagem, isso é Kardec comentando, se naquela passagem de Jesus com Nicodemos podia ter até uma interpretação de um sentido puramente místico, mas no Evangelho de Mateus não permite nenhum equívoco, que é justamente essa passagem que ele selecionou e que está comentando agora.
Porque o que Jesus afirma e que o evangelista Mateus transcreve? Porque Jesus não deixou nada escrito. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Jesus fala do João Batista e que ele mesmo, João Batista mesmo, é o Elias que há de vir. Porque Elias, que foi esse profeta lá do Antigo Testamento, cerca de uns 400, 500 anos antes da vinda do Cristo, ele reencarna agora com o nome João Batista. O espírito era o mesmo, era o espírito daquele profeta. E agora ele era o Elias. Então, Jesus é o que Kardec coloca aqui, porque está muito claro. Não tem equívoco. O próprio Jesus diz, João Batista, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, Roberto, pode prosseguir. Ok, obrigado, Leila. Veja bem, porque muitas vezes nós ficamos nesses circunlóquios, ou seja, andando em círculos, e não conseguimos entender. É muito importante, então, que fique bem claro isso. Porque se o evangelista, ou melhor, o profeta Elias, afirmava que ele viria, então não poderia ser no mesmo corpo, é claro. Então ele seria o João, que foi o precursor do Cristo, né? E que disse assim, endireitai as vossas veredas. Esse João é que tinha sido outrora o profeta Elias. Muito bem. É até interessante, porque o João evangelista é um, e o João Batista é outro. O João que escreveu o Evangelho não é o João Batista que foi o precursor de Jesus, que inclusive batizou Jesus. É verdade. É uma pérola que, na verdade, poucas pessoas se dão ao trabalho de deter, porque João, o evangelista, que escreveu a versão do Evangelho do Cristo, ele morreu centenário, lá na Grécia, na ilha de Patmos, enquanto todos os demais foram martirizados, os demais discípulos de Jesus. Né? Agora, e Kardec ainda continua dizendo, não há aí, nessa afirmação aí, não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. E abre aspas para reafirmar. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Agora, mais uma vez, o que significa essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? E Jesus explica, agora é Jesus falando. Se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo quem? João, né? É o Elias que há de vir, ele é o próprio. E se quiserdes compreender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Está repetitivo, né? Com duas na sequência. Eu acho que ficou... Essa na impressão. Então, aí diz assim, ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época que Jesus alude, ele se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Elias, o profeta, como já falamos. E, inclusive, abrindo parêntese, o profeta Elias, ele foi responsável pela morte de umas 400 pessoas que foram degoladas. Então, quando João Batista reencarna, ou melhor, quando Elias reencarna no corpo de João Batista, ele acaba quitando o seu débito através da Salomé. Ele não precisaria ter passado por isso, mas como a Salomé ainda era um espírito perturbado, pede a cabeça de João Batista ao marido. E ele consente, então ela pede a cabeça dele numa bandeja de prata. E aí, com isso, o João Batista passa por aquilo que ele havia provocado como o profeta Elias 400 anos antes, mais cerca desse período, ele passou pelas dores que ele havia provocado como profeta Elias
há cerca de 400 soldados. Então, vejam, nada, não é nada é por acaso. Não existe o acaso. Ok. Já complementando o nosso tema de hoje, são 20 e 25, ainda entre aspas, portanto, Jesus falando, até o presente o reino dos céus é tomado pela violência. Aí Kardec diz, outra alusão à violência, como falei no início, à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Ou seja, aí tem o conceito dos eleitos, da terra prometida, e os chamados infiéis, ou seja, aqueles que não seguiam as leis, eles não poderiam adentrar a esse paraíso. Aí referia-se ao paraíso na terra. E Jesus vem falar do reino dos céus, que é um outro paraíso, um outro reino, uma outra proposta. Continuando esse pedaço, continua que não me concluiu. Sim. Não, já falei isso. Não, a terra prometida. Sim. Que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Obrigado, Leila. Agora sim. Que era o paraíso dos hebreus, a terra prometida. Ao passo que, segundo a nova lei, que era a nova lei? Aquela que Jesus estava ensinando. O céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Porque ouvir é uma coisa, compreender, entender e assimilar é outra. São ações complementares e que se fazem necessárias para que haja proveito nas lições deixadas por Jesus. É importante lembrarmos que esse reino dos céus, ele está dentro de nós próprios. E enquanto nós nos sentirmos superiores aos demais, fizermos separações de religiões, de partidos políticos, de time de futebol, de região. Mas eu nasci em tal região, eu nasci em tal país. Então, vejam, o que Kardec nos ensina e o que Jesus nos ensina. O reino dos céus ele não vai ser conquistado por determinados grupos, porque todos nós somos filhos de Deus. Ele será conquistado através da nossa caridade e da nossa bondade, porque esse reino ele vai ser construído nos nossos corações, e nós só vamos conseguir construí-lo tijolinho por tijolinho com a prática da caridade, da fraternidade, da humildade, da tolerância, porque enquanto nós tivermos ainda o orgulho, a vaidade, o ciúme, o egoísmo prevalecendo, é como Jesus fala lá para os seus amigos naquela época, naquele momento. Ainda vai ser o quê? Um reino de violência. Então, amigos, que possamos... A Eudócia está dizendo que lá está muito frio, pelo que eu entendi. Eu imagino, Eudócia. Vou mandar um pouquinho do calor daqui para lá. Mas na Suécia, acho que na Suécia está mais de 40 graus abaixo de zero, então imaginem, né? Mas eles têm a opção de ir para a Flórida, né, Leila? Sem sair dos Estados Unidos, lá é quentinho. Então, mas é que ela trabalha ainda, né? O problema é esse. A não ser que consigam as férias aí prolongadas, né? Mas boa noite, Marzilei dos Santos. Que bom você aqui conosco. A Mara Fernandes, a Vera Lúcia Soares, a minha xará Leila. Oh, que coisa boa. Um abraço para vocês, com muito carinho. O que aqui ele está dizendo de limpar a neve lá, Jesus? Aqui nós estamos com ventilador ligado, com ar-condicionado ligado. A Eudócia dizendo, muita neve por aqui. Naldinho, para quem não conhece, que é o Arnaldo, desceu para limpar a neve na entrada e em volta dos carros. É porque se bobear,
quando for amanhã não tem mais carro, né? O carro está totalmente coberto, né? Boa noite, Eliane Galindo. Então, amigos, vamos, espero que todos vocês já tenham colocado seu copinho, a sua garrafinha de água. Estamos juntos iniciando esse ano com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, e aproveitamos para lembrar a vocês, amanhã nós temos a nossa palestra semanal e terça-feira o nosso estudo do Evangelho, sempre às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, lembrando que é 20 horas no horário de Brasília, porque mesmo nosso Brasil aqui tem diferença de horário de acordo com a região, então é 20 horas horário de Brasília. Mas vocês que estão agora conosco, que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se com fé, em sintonia. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer agora uma rede de trabalho no bem. Jesus conta conosco. Jesus e Deus, nosso Pai, se utiliza dos seus filhos imperfeitos, que somos nós, mas para poder ajudar a outros que às vezes estão necessitando mais do que nós nessa noite. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar um campo florido, sentir o perfume das flores, as borboletas, os pássaros cantando. E nós só podemos, Senhor, agradecer pelo lar, pela família, por cada desafio que nos impulsiona ao crescimento, porque estamos aqui como espíritos imortais para evoluirmos. Uma grande escola, onde passamos por provas para sermos testados e aprovados, cercados de professores. E nesta noite, Senhor, quando nos reunimos em Teu nome, rogamos aos emissários divinos, aos governadores espirituais de todas as nações, que se juntem a nós e que possamos envolver o nosso planeta Terra com vibrações de muito amor, de muita paz, que possamos, neste momento, tocar os corações de cada dirigente de cada nação, tocarmos os corações de todos os povos, para que possamos perceber que somos todos filhos de Deus, criados com o único objetivo de nos tornarmos espíritos puros, que devemos ter o sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de perdão em nossos corações, que devemos utilizar o diálogo em todas as situações, para que a paz se manifeste, para que o nosso orbe possa se transformar, chegando a um planeta de regeneração. E para isso, cada um de nós que aqui nos encontramos, como formiguinhas laboriosas, devemos fazer a nossa parte. Aonde chegarmos, aonde estivermos, sermos nós a transformarmos através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos exemplos, das nossas vibrações de pensamentos e sentimentos. E para isso, Senhor, nós te rogamos, dá-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos estar sempre buscando o teu evangelho de luz. Envolva-nos, Senhor, com a tua proteção, com a tua paz. Neste momento, unidos aos emissários do bem, nós adentramos nos lares, pacificando as famílias. Percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações
como gotículas de luz, suavemente vão sendo depositadas sobre o coração de cada um desses irmãos. E um suave refrigério se manifesta. A paz se faz presente. Esses irmãos se sentem agora revigorados, fortalecidos. Nós pedimos, Senhor, por toda a humanidade, mas pedimos também, agora, juntos, pela magnetização das águas que foram colocadas, para que elas se transformem na medicação adequada às necessidades individuais. Pedimos também, Senhor, para que magnetize as medicações, o soro, o oxigênio e tudo que for permitido magnetizar, para potencializar os efeitos de cura. E nós também oferecemos do nosso magnetismo, das nossas vibrações, do nosso amor, para que os benfeitores se utilizem de nós para essa transformação, confiantes que temos possibilidade de colaborar. Nós vibramos muito amor, muita proteção, muita paz. Nós vibramos sentimentos de cura e nós visualizamos agora essas energias de cura sendo depositadas sobre as águas e sobre tudo que for possível para auxiliar a cada um desses irmãos. E enquanto os emissários divinos continuam com esse trabalho, nós abrimos agora os nossos corações para pedirmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Pedimos também, Senhor, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, por aquele companheiro que ainda não conhece a tua mensagem de amor. E os emissários do bem, vasculhando as nossas mentes, vão agora oferecendo, de acordo com as necessidades de cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos no amor do Cristo para auxiliar e agradecendo aos benfeitores amigos por todo o auxílio que está sendo oferecido a cada um que nos veio ao pensamento. Nós vamos agora receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos emissários que, em nome do Cristo, se encontram ao nosso lado.
vamos aproveitar esse momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. E quantos benfeitores nos assistem, nós vamos agradecer, lembrando a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos seus amigos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Tu és amor, és bondade, és perfeição. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa a nossa semana, abençoa esse ano, Senhor, que se inicia. Que possamos sentir sempre a tua presença, Senhor, em nossas vidas. E com gratidão aos nossos protetores, aos amigos espirituais, a Jesus e a Deus, nosso Pai, nós vamos encerrando mais esse Evangelho no Lar, convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, cumprimentando também Glenn Ramos. Amigos, que bom estamos juntos, terminando a nossa noite, com muita alegria no nosso coração. E nós vamos lembrando mais uma vez, amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra semanal. Terça-feira, o nosso estudo do Evangelho. E logo a seguir ao estudo do Evangelho, o estudo do Evangelho pelo Facebook, pelo Instagram, 20 horas, horário de Brasília. Nós temos a nossa reunião de vibração na terça-feira, reunião de vibração e irradiação, que não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é o estudo do Evangelho. E a reunião de vibração e irradiação é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para o tratamento, essa reunião não é uma reunião de mediúnica. Ela acolhe todos os nomes, tanto de irmãos encarnados,
quanto de irmãos desencarnados. E os nossos trabalhadores, a equipe espiritual, junto com os trabalhadores encarnados, vibramos por cada nome que chega à nossa casa. Então, quem desejar encaminhar algum nome, ou desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. O novo número, eu tenho que conseguir atualizar o número que está lá no Instagram, porque eu tenho uma certa dificuldade. Mas o novo número do nosso WhatsApp, do nosso Centro Espírita, anotem aí o novo número. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99456-4473. 19 99 456 4473. Então, que a paz de Jesus permaneça junto a cada um de vocês e com as bênçãos de Deus amanhã estaremos juntos e o Roberto se despede. Muito obrigado a todos aqueles que, neste momento, falando já dos dois planos da vida, estiveram conosco nesse banquete de luz, e que a semana que se avizinha amanhã nós possamos dar cumprimento, executar, colocar em prática todos os conhecimentos que nos têm sido trazidos até agora, que é a doutrina espírita, que é o espiritismo redivivo, ou o cristianismo redivivo. Ele permaneça conosco em cada dia, cada momento dessa semana. E vamos aqui nos despedindo, deixando o nosso abraço e, com a graça de Deus, nos reencontrando na próxima sexta-feira. Então, aqueles que nos acompanham... no próximo domingo. E aqueles que nos acompanham pelo Facebook, então agora nós nos despedimos. Tchau, amigos do Face.